Olá pessoal, estamos começando hoje o INVIPS Podcast, o podcast do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Violências, Poder e Segurança Pública. E para dar início aos trabalhos desse nosso primeiro episódio, desse nosso episódio inicial desse podcast que a gente espera que seja de longa vida, eu, professor Luiz Fábio Paiva, aqui da Universidade Federal do Ceará, vou estar dando início aos trabalhos juntamente com a minha amiga Camila Holanda, professora Camila Holanda da UES. Professora Camila Holanda. Olá, Luiz Fábio. Obrigada pelo convite de estar aqui. É um prazer enorme conversar sobre esse tema de um lugar que eu sou cria. Seja muito bem-vinda e a gente começando, Camila, esse negócio vai ser bom. Vai ser ótimo. Sucesso total. E hoje a gente tem como título A Violência como um Campo de Pesquisa no Nordeste e teremos a honra de entrevistar ele. Ele que é um dos grandes sociólogos do Brasil e pioneiro no estudo de temas perigosos. Com uma vasta experiência em pesquisa, ensino e extensão, sua trajetória iniciou com os estudos sobre trabalhadores rurais, o que o levou a perceber como o fenômeno da violência estava presente na sociedade brasileira. Professor dedicado e apaixonado pela Universidade Federal do Ceará, ele fundou há 30 anos o Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará, o LEVE. Passou pela gestão do Estado ao ser o primeiro diretor da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará. Atualmente ele é o coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Violência, Poder e Segurança Pública, o INVIPS, e vai conversar conosco trazendo uma preciosa bagagem de conhecimento publicado em livros, artigos, relatórios de pesquisas, entre outras publicações. O INVIPS Podcast tem a honra e a alegria de iniciar os trabalhos com o nosso querido professor César Barreira. Bem-vindo, César, que prazer ter você aqui com a gente. Um bom dia e obrigado pelo convite. Para mim é um grande prazer e uma honra poder abrir esse grande projeto que nós só podemos parabenizar essa iniciativa do INVIPS e fazer com que ele tenha uma duração incalculável. Maravilha, César. Importante destacar que o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Violência, Poder e Segurança Pública, o INVIPS, ele é uma iniciativa desenvolvida a partir do programa INCT, do Conselho Nacional de Desenvolvimento de Pesquisa, o CNPq, com a reunião de 15 grupos de pesquisas de referência na área de estudos da violência, crime e segurança pública, com atuação em 10 estados brasileiros. O seu objetivo central é produzir conhecimento sobre como o fenômeno da violência e do crime afeta a sociedade brasileira, suas instituições e cultura. A ideia consiste em criar um intercâmbio de ações de pesquisa, ensino e extensão, com a construção de uma rede de pesquisadores e a criação de uma vasta base de dados e análises consistentes para pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e formação de recursos humanos capazes de incidir na área de segurança pública, justiça e direitos humanos. Então, hoje a gente vai ter o prazer de conversar aqui com o César, que é o coordenador do INVIPS, e nesse podcast, nesse primeiro episódio do nosso podcast. E aí, Camila, o que é que você gostaria de saber do professor César Barreira para a gente começar aqui o nosso bate-papo? Bom, César, ao longo desses 30 anos de Laboratório de Estudos da Violência, você já formou muitos pesquisadores que estão aqui pelo Ceará, pelo Brasil e pelo mundo. Mas conta aí pra gente como é que o tema da violência apareceu, despertou para você como uma curiosidade inicial para você desenvolver os seus estudos sociológicos. Esse contato com a temática da violência, ela se deu a partir desse contato, que o professor Luiz Fábio já fez referência, com relação aos meus trabalhos iniciais que tinham como objeto central a questão dos trabalhadores rurais, Inclusive muito nessa perspectiva que eu sempre tive de fazer quase que etnografias, e morei muito tempo até no sertão para conhecer o cotidiano desses trabalhadores. E lá percebi que tem
toda uma discussão muito forte entre eles mesmos com relação à questão da violência. Uma violência que parte das classes dominantes, né? Então foram sempre muito subjugados, muito humilhados, né? Nessa relação entre proprietários rurais e trabalhadores rurais, e ao mesmo tempo surge um tema que para mim terminou sendo a porta que eu abri, né, para trabalhar essa discussão da violência, que foi a questão dos crimes que envolviam a marca da pistolagem. Então, a minha entrada, né, nessa temática da violência se deu por esses dois motivos, né? Eu me lembro que na época eu lia muito literatura de cordel, né, mesmo até alguns livros antigos, né, que tratavam da questão agrária, e ela apontava uma crueldade mesmo, né? Então era uma relação de uma subordinação total entre proprietários ou grandes proprietários rurais e trabalhadores rurais. E César, era a tua ideia inicial trabalhar com esse tema, ou ele foi surgindo por esse trabalho de campo? Ele foi surgindo a partir do trabalho de campo. É interessante, eu fazer mestrado em Brasília. Quando eu venho aqui, volto, né, de Brasília para o Ceará para fazer o meu trabalho de campo, e eu vinha com a perspectiva de trabalhar muito a questão do uso de tecnologia no meio rural. Quando primeiras entrevistas que eu comecei a realizar, eu comecei a notar que essa questão do uso da tecnologia não era uma questão central para eles, né? Para eles estavam falando muito mais nesse momento, que era da expulsão deles das grandes propriedades rurais, né? Vocês sabem que a história dos moradores, né, que é uma categoria que praticamente desapareceu, né, no meio rural. Eles eram moradores, eles moravam dentro de uma grande propriedade rural. Então eu encontrei casos assim, de 50 moradores que foram expulsos de uma propriedade. Então eu comecei a tentar compreender esse fenômeno da expulsão, quem ficava, como era que se dava essa questão da expulsão dos trabalhadores rurais, e é interessante porque dava perfeitamente para se trabalhar com 3 instituições. Então a questão da Igreja Católica, que na época tinha uma participação muito forte, né, no meio rural, e a Igreja Católica, principalmente a igreja mais alternativa, né, ligada à teologia da libertação, protegiu os trabalhadores rurais, os sindicatos rurais, que na época começavam a surgir, mas era interessante porque isso terminou me dando um tema de doutorado, né? Eu estou falando aqui no momento ainda do mestrado. Então, os sindicatos rurais que começaram a surgir, mas muito colado aos grandes proprietários rurais. E a terceira era o próprio Estado, que começava a mudar, ter uma participação, né, nessas relações do campo. Então, a minha ideia foi tentar trabalhar para discernir, né, compreender como que eram essas relações do campo. Então, aí já vai ficando, né, uma discussão muito forte, que é a relação entre a questão de estrutura do poder e movimentos sociais, que foi o meu tema de doutorado, né? No mestrado, então, voltando um pouco para o mestrado, eu deixei de lado essa questão da tecnologia e passei a trabalhar muito mais uma relação que era predominante no meio rural, na década de 70, no Ceará, que era a questão da parceria, né? A parceria na cultura do algodão, que é uma relação muito interessante, porque a parceria não é uma relação capitalista. Então, meu tema de mestrado era muito mais tentar compreender como era que essas relações não capitalistas se reproduziam no capitalismo. E eu comecei a entender, inclusive lendo, eu li muito na época, o Marx principalmente, e eu encontrei uma frase que para mim foi muito central para a minha dissertação de mestrado, é que o capitalismo não tem um compromisso com relação de trabalho, ele tem um compromisso com o lucro. Então, o que der lucro para ele reproduz. E a parceria dava lucro, porque a questão da cultura do algodão, né, é interessante que a cultura do algodão não era funcional ter trabalhadores rurais, porque a cultura do algodão praticamente só trabalha alguns meses do ano, né? Então, é o momento de limpa, né, e o momento de plantio e o momento de colheita. Então, praticamente tem vários meses no ano que fica totalmente sem nenhuma função do trabalho na cultura do algodão. Então, é por isso que, então, até mesmo a questão da escravatura não foi forte no estado do Ceará, né? Porque a cana, sim, tem todo ano, mas a parceria não,
E aí a parceria passa a ser funcional para o capitalismo. É um autor que é o Samir Amin, né? Uma coisa assim que eu acho que os novos sociólogos, eu acho que nem leram, né? Mas o Samir Amin dizia... A gente vai ter que ler esse autor. Vocês leram? Temos que ler, sim. Tá? Pois sempre uma indicação preciosa de César Barreira. O Samir Amin dizia isso, essa questão do compromisso. Então, meu mestrado foi isso. Mas o meu mestrado já teve um pé muito forte da antropologia. Eu me lembro quando eu defendi o meu mestrado, né, em Brasília. Eu estava um dia com uma amiga minha que era também ex-aluna da UNB. Ela disse: César, o Maurício Virne de Queiroz, que era um professor nosso lá, que era muito bom, o Maurício assim, essa tese não é de antropologia, não? E é interessante que realmente, como eu fiz trabalho de campo mesmo, morei lá em Quixadá, passei 6 meses morando lá numa fazenda do meu pai, né? E todo dia, minha relação era essa, era conversar com os moradores. Então, defendo o meu mestrado nessa linha. Era isso que eu queria te perguntar, inclusive, né? Porque uma das grandes lições que eu aprendi com você, no campo da pesquisa, é que a gente precisa ouvir as histórias das pessoas, né? E você trabalha com muito material qualitativo, né? Que você termina produzindo também. Só que também a gente observa na sua produção um flerte, né? Com outros dados secundários, com as estatísticas, os indicadores sociais, a literatura, né? As notícias que saem nos jornais e nas revistas. Então a gente queria te ouvir nesse sentido também, né? Qual o lugar um pouco desses outros dados secundários que você utiliza na sua pesquisa? Essa pergunta, Camila, é para mim muito importante. Muito importante porque é como se eu tivesse necessidade de fazer uma certa recuperação do meu passado mesmo, né? E é interessante o seguinte, eu tive sempre como marca nos meus trabalhos, né, vocês me conhecem bastante, que era a não ser uma pessoa fechada. Para mim eu era sempre muito aberto, não só a questão do material empírico, como inclusive também do quadro teórico. Então, por exemplo, eu nunca fiz nenhum compromisso com determinados autores. Eu dizia sempre que eu quero me aproximar do real. Como é que eu me aproximo do real? Então, eu me aproximo do real à proporção que eu leio autores que vão contribuir para eu me aproximar desse real. E, ao mesmo tempo, eu me aproximo do real na medida em que eu amplio o meu universo empírico. E aí, então, eu ficava fazendo de conversas, estou num bar, né? Aí eu sou bem Roberto Cardoso, né, de Oliveira, né, que diz que a gente tem que tomar café, pesquisa, almoçar, pesquisa, dormir, pesquisa, né, para que a gente possa compreender tudo, né? E aí, então eu fazia muito isso. Eu me lembro que em aniversários da minha família, eu tinha meu talão de cheque, né? Esse talão de cheque depois virava meu diário de campo, né? Porque eu começava a anotar. Quando eu vi, eu tinha usado todos os meus talões de cheque, né? E era assim, as pessoas diziam as frases, eu achava tão bonita aquela frase, eu anotava, né? E ia-se embora. Aí no outro dia aparecia no jornal, aí eu li os jornais. Vocês, inclusive, acompanharam muito esse nosso período, né, de realmente da importância do jornal, que eu continuo achando, né, que o jornal ele retrata muito bem o nosso cotidiano, mas é dentro daquela perspectiva que eu também falei muito. O jornal é importante, mas o próprio jornal tem que ser trabalhado. Porque a gente não sabe por que aquela notícia ganha tanta importância ou ganha tanta relevância para aquele momento. E eu comecei a tentar trabalhar isso. Depois eu lia romances, né? Que eu até digo muito que a gente deve ter um romancezinho na mesa de cabeceira, né? Para que a gente possa ir aprendendo, lendo coisas. Então, sei lá, vários autores aí, se eu ficar só no Jorge Amado, né? Então eu ficava muito impressionado com o retrato, né, que eles faziam, os relatos que eles faziam dessa situação. Então, aí já entra jornal, já entra o romance, aí depois literatura de cordel, né? Conversas. Em conversas eu sou muito a favor também, porque você não tem um local melhor para se obter informação. Você pode obter informação numa sala de espera de médico lá. O que eu aprendi em sala de espera de médico, né? Que eu até digo para as pessoas que eu nem reclamo muito de esperar em sala de médico, não. Eu pego uma tese. Está fazendo pesquisa, hein? Quantas teses eu li, né, esperando ser atendido, né? E também ouvindo. Eu ouvi muita coisa assim, das pessoas, sabe? Então eu acho que é isso aí que me levou a ter esse universo, ao mesmo tempo de autores, né? Por exemplo, eu fiz meu pós-doutorado, pós-doutorado
com o grupo do Bourdieu, né? Mas eu não sou adepto assim total, eu gosto, acho que é um autor importantíssimo, né? Me deu muita coisa nesse campo da metodologia, mas vocês sabem que eu não sou de achar que, como as pessoas brincam, né, que o Pierre Bourdieu é igual o coentro, né? É coentro? Coentro que cabe em tudo, aqui né? no Nordeste, aqui né? no Nordeste, Nosso né? temperinho raiz. Para mim, eu acho que tem que usar Bourdieu e outros autores, né? Então você pode usar Weber e outros autores e por aí vai. César, e Crimes por Encomenda é a sua tese de titular, né? E ela marca, esse livro, né, ele marca muito esse deslocamento desse pesquisador que olhava muito para o mundo do trabalho e de repente se depara neste mundo do trabalho com uma situação de violência. E aí essa violência passa a ser o objeto central das tuas pesquisas, né? Como foi esse deslocamento, como foi chegar até Crimes por Encomenda? Esse deslocamento, ele se deu assim, pegando vários momentos mesmo. Por quê? Primeiro, eu estava terminando meu material de campo, né, para a dissertação de mestrado, né, quando começaram a ocorrer alguns crimes no Brasil, e especificamente no Ceará, de crimes de pistolagem, que essa palavra, inclusive, aparecia. Era crime, nos jornais aparecia, crimes com característica de pistolagem, né? E me chamou muita atenção, primeiro, nós tivemos assim, 3 grandes casos que ficaram muito conhecidos nacional e internacionalmente, né? Primeiro foi do Chico Mendes, né, aquele líder camponês do Acre, né, que era um defensor do meio ambiente, né, que foi assassinado, aí aparecia, com características de pistolagem. E realmente, o que é que definia pistolagem, que eu comecei a tentar entender, né? Envolvia muito o mandante, né, uma pessoa que era contratada para executar aquele serviço, né, como é classificado. Apareceu um outro caso que também, para mim, foi muito forte, que foi da Margarida Alves, que era uma líder camponesa da Paraíba. Eu, inclusive, tinha trabalhado em Campina Grande, e isso me chocou muito, e eu procurei um pouco entender o crime da Margarida Alves. E um terceiro caso, que foi uma situação no Maranhão, que foi um assassinato de um padre Josimo, que também aparecia no jornal com característica de pistolagem. Então, eu fiquei muito impressionado o que é crimes com característica de pistolagem. E outro caso que também isso aí, de certa forma, me levou muito para trabalhar um pouco isso, aconteceu em Trairi. Foi Trairi, que era a questão de foram assassinados 4 camponeses também com característica de pistolagem, ou seja, tinha um mandante da ação, né? E aí, então, teve uma missa, né, de 7º dia para esses 4 camponeses, né, no Trairi. E eu fui assistir essa missa, né, que foi até concelebrada, se eu não me engano, porque é uma missa que é celebrada por vários padres, né? E até o Dom Aloysio Lockscheider que celebrou essa missa. E no sermão do Dom Aloysio, o Dom Aloysio Lockscheider disse uma frase que para mim ficou muito marcante, né? Ele disse que na hora que os pequenos tomassem consciência, a pistolagem desapareceria, porque os pistoleiros são pequenos proprietários rurais. Então, essa frase, aí eu comecei a pensar, será que realmente eles tomando consciência desaparece esse fenômeno? E eu fiquei aqui com isso na minha cabeça. E, por coincidência, eu já estava preocupado com essa questão da violência, né, principalmente no campo, e eu tinha um bolsista e pedi para ele, todo dia, até eu trabalhava muito com ele, a gente recortava jornais que pegava a questão de violência no campo. Então a gente recortava, montamos tudinho. Nesse período, eu vou para a França fazer meu pós-doutorado, né? E levei esse material de uma forma bem bruta mesmo, né? Eu não tinha nem lido esse material, porque não tinha dado tempo. Eu estava coletando essa questão de jornal. Levei para a França. Quando eu chego lá, né, eu fico no grupo do Bourdieu, e esse grupo trabalhava muito com essa metodologia e perguntava muito a questão da delimitação do objeto de estudo. E todo dia que eu apresentava, eles me perguntavam: César, e você estuda o quê? Aí eu dizia: violência no campo. Violência no campo? E o que é violência no campo? Os proprietários são todos violentos, os trabalhadores rurais todos são vítimas de violência. E aí eu
tinha que ler. Aí eu peguei esse material e disse, agora eu vou ler para entender essa questão da violência. Aí comecei a ler esses jornais. Quando eu chego lá, me deparo com uma campanha para acabar com a pistolagem no estado do Ceará, organizado pelo Moroni e pelo Torrano. O Moroni e o Torrano. O Moroni era o secretário de Segurança Pública da época, era Tasso Gereissati, e o Torrano era o subsecretário de Segurança Pública. E eu fiquei, para acabar com a pistolagem no Ceará, então existe pistolagem, né? Então aí eu comecei a ler muito essa campanha. Até inclusive fiz um primeiro artigozinho bem pequeno mesmo sobre essa questão da pistolagem. Então eu comecei a entender um pouco essa pistolagem. Eu tinha que fazer um certo objeto de estudo sociológico, né? E isso que, de certa forma, o grupo do Bourdieu trabalha muito, né? Essa passagem do objeto social para o objeto sociológico. E aí então eu comecei a trabalhar muito nessa perspectiva de fazer essa passagem, né? E aí eu comecei a perceber que dava para a gente poder trabalhar com isso, porque quando eu falava nos congressos que eu estudava pistolagem, o pessoal dizia, não, isso é tema de delegado de polícia, isso não é de sociólogo. Eu me lembro que vários colegas meus de fora aí do Ceará, eles levavam livro para eu entender, para eu me proteger, aliás, não era nem entender, para eu me proteger, porque eu estava correndo perigo, e então me dava livro sobre CNI, livros sobre dos Estados Unidos, a CIA, né, e por aí vai. Então era muito interessante, e eu agora tenho que dizer que eu estudo um objeto sociológico. Que objeto sociológico é esse? Aí comecei a entender que existia possibilidade de eu entender isso. E aí entro muito com os romances. Os romances para mim foram fabulosos, né? Tem um livro que isso foi muito, teve dois assim que me marcaram muito. Um foi do Tocaia Grande, do Jorge Amado, e o outro Dona Guindinha do Poço, do Oliveira Paiva, né? Dona Guindinha do Poço é aqui no Ceará, né? Era da Margarida, que parece que é até minha parente, minha prima, sei lá, da avó do meu pai, coisa assim, lá em Quixeramobim. E aí então eu li muito esses livros para entender, para eu poder passar para um objeto sociológico, né? E aí então eu comecei realmente trabalhando o que é pistolagem. É um crime que envolve basicamente três personagens. Envolve o mandante, envolve o pistoleiro e envolve a vítima, porque nem todo mundo é vítima de pistolagem. Então foi muito interessante essa construção dessa temática, porque o mandante, né, que era classificado muito como autor intelectual do crime, o pistoleiro, que era colocado como autor material do crime, e a questão da vítima, que era basicamente assim, era líder camponês, era disputa política, nem todo mundo tinha. Eu me lembro que na época eu comecei a tentar procurar esses crimes passionais. E aí então me veio uma coisa que era muito interessante, que os crimes passionais, tem muito aquela máxima, que até o Bourdieu trabalha, né, que diz que crimes de honra, se você se sente desonrado, você é que tem que praticar o crime, porque senão você sai mais desonrado ainda se você transfere aquela responsabilidade para outro. Eu disse, então pronto, é ótimo. Então agora eu encontrei mais uma resposta às minhas dúvidas, porque crimes passionais não pode ser transferido, então por isso que não se usa pistolagem, só se usa pistolagem em crimes que envolvem líder camponês, que aí nesse caso me dava a chave para entender o crime da Margarida Alves e do Chico Mendes, né? E do próprio padre Josinho, porque o padre Josinho ele trabalhava com trabalhadores rurais do Maranhão. E a questão dos crimes políticos, né? Que era a questão da campanha da pistolagem, acabar com a pistolagem no estado do Ceará, que era basicamente Jaguaribe. Então era interessante, porque era até a família Diógenes, né? Que ficava muito no centro, né? Dessa questão. E na época dizia assim, um Estado que se moderniza, que na época, né, era a propaganda do Tasso Gereissati, não tem lugar para para disputas que envolvem pistolagem, né? Então essa coisa. Então eu dava conta dos líderes camponeses e ao mesmo tempo da disputa política, né? E aí então começou a aparecer vários casos no Brasil todo, né? Teve um caso que ficou muito conhecido na época,
que era de uma mulher que foi eleita deputada em Alagoas, e a pessoa que ficou na primeira suplência contratou um pistoleiro para matar essa mulher para ele assumir, né? Então ficou muito rico essa questão. E aí, então, Luiz Fábio, foi aí que eu comecei a entrar nessa temática muito lá na França, né? Sabe, muito a partir de jornais, basicamente, muito a partir de jornais. Aí, quando eu chego aqui no Ceará, na época, agora, para ser titular, é praticamente uma ascensão, né? Antes você tinha que escrever na época, tese, não. né? Na época, realmente foi muito duro, né? Porque, olha, que a gente tinha que fazer uma tese, né? Aí eu escolhi essa temática. Você saía da profissão, você saía da carreira, né? Saía, entrava num novo concurso. A gente ficava sendo no limbo. Eu me lembro demais fazendo essa minha mudança aqui no departamento pessoal, e você está no limbo agora, passa um período no limbo. Então eu fiz uma tese, tive que dar uma aula com o tema escolhido, né, um dia antes, né? E eu me lembro que nesse concurso foi o tema que caiu para mim, eu escolhi, foi sobre a questão do marxismo no momento contemporâneo, né? Então foi muito interessante, porque aí eu comecei a ler coisas novas, me lembro com Boaventura de Souza Santos. Era uma seleção como as outras, né? Eu tive que dar defender essa minha tese diante de 5 professores, né? Que foi muito interessante, e dei uma aula, defendi a tese e ainda tinha um memorial. Só que o memorial não tem tanto peso como tem hoje, né? Que hoje é praticamente a peça principal. Você pode né? fazer o memorial ou a tese. Ou a tese. Então deu tudo certo, né? Porque aí eu terminei fazendo um livro pegando essa temática da pistolagem. César, foi nesse período que o Leve nasceu, não foi? Nesse seu período de pesquisa? Foi. E como é que foi esse momento que você parou um pouquinho depois de tantas invenções e pensou em fazer um desses seus filhos pródigos, que é o Leve, o Laboratório de Estudos da Violência? É interessante. Eu até estava falando na semana passada, lá em São Paulo, e estava dizendo que eu acho que eu tenho um defeito, tá? Eu não sei trabalhar só. Eu fico doidinho, tá? Se não tiver uma pessoa me cutucando, me chamando para os cantos, para eu fazer aquilo. Aí eu comecei a dizer, eu vou fazer um laboratório. Aí eu sempre tive muito contato com o pessoal de ciências exatas e ciências duras. Não sei nem por que cargas d'água. Tá, mas eu sempre tive contato com o pessoal da física. Eu fui assessor da pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, e o pró-reitor era um físico, né? E ele até dizia na época, certo, é diferente um pouquinho do pessoal da tua área, né? Porque o pessoal tem um preconceito muito grande, né? Com relação ao pessoal da nossa área. Ele disse, mas tu é diferente, certo? Porque tu procura fazer as coisas, uma coisa desse jeito. E eu, nesse momento, eu disse, sabe que eu vou fazer um laboratório? Existe laboratório. E na França se fala muito de laboratório, a palavra laboratório. E aí eu fui falar com um pró-reitor para saber como era que eu poderia abrir essa estrutura. Aí ele disse assim, olha, César, pelo que eu estou notando, você quer uma coisa que não dê muito trabalho para você em termos de estrutura. Eu disse, César, mais fácil é um laboratório, porque se você abrir qualquer outra coisa, um instituto, um centro, tem que ser uma coisa mais formal, passar na reunião do CEPA, algumas coisas assim. E um laboratório não, o laboratório ele existe à proporção que existe o tema de pesquisa. O projeto de pesquisa, ele desaparecendo, o laboratório pode desaparecer também. Eu disse, pronto, então vamos abrir um laboratório. E tinha, na época, já tinha o NEV, né, que é o Núcleo de Estudos da Violência da USP. Né? E nessa época eu tinha sido chamado para falar, porque poucas pessoas trabalham violência no campo. No Brasil, quase ninguém trabalhava essa temática. Eu me lembro que eu fui chamado para a USP para fazer uma conferência sobre violência no campo, pegando essas minhas experiências. E aí, claro, e é evidente que eu aproveitei e entender como era o funcionamento do NEV. Aí terminei ficando muito amigo do Paulo Sérgio Pinheiro, do Sérgio Adorno, né? Que era o Paulo Sérgio era o coordenador e o Sérgio Adorno era o coordenador adjunto, né, do NEV. E aí, então, tá entendendo? Foram começando foi pensada essas possibilidades da gente realmente abrir um laboratório. E aí aqui, como tinha essa história do núcleo, que era uma coisa mais pesada, um instituto que era mais pesado, então ficou laboratório. Então deu legal, porque inclusive esse nome, né, Leve, né,
ficou ótimo, né? Caiu muito bem. Eu me lembro que na época os levianos, as levianas, né? E na época o CNPq, ele dava, eu já era pesquisador PQ, né, que chama, né? Do CNPq. E aí eu tinha direito a um auxiliar técnico, era bolsista de apoio técnico, eu acho que o nome era bolsista de apoio técnico. E aí então eu sempre tive um bolsista de apoio técnico e de iniciação científica. Então eu trabalhava com 2 ou 3 bolsistas, né? Na época. E aí pronto, já deu a cara de um laboratóriozinho, né? Que era me lembro que começou a ficar, por exemplo, me lembro o Antônio, que é professor lá da URCA, né? Ele foi acho que foi o primeiro. Antônio Pinheiro, acho que foi o primeiro bolsista. Então já era Antônio Pinheiro, aí depois apareceu a Rosângela, que é professora na UVA. Na UVA, né? E era uma das bolsistas minhas queridas, né? Eu sempre tive muita dificuldade com tecnologia, muito. Até hoje eu não aprendo, já botei na minha cabeça que eu não aprendo e isso é péssimo. Então, até digitar, datilografar, quando eu era a questão da datilografar, eu fiz muitas vezes, na graduação, eu fazia 2 trabalhos. Aí o cara datilografava meu trabalho e o dele, eu escrevi os 2 e ele datilografava os 2, né? Eu sempre fui assim, digitar, quando entrou em computação, aí então quem digitava meus trabalhos era a Rosângela, né? E aí então foi sempre isso, aí então foi dando uma certa estrutura de um laboratório. E aí então era só essa salinha aqui do lado direito, né? Era só essa salinha. E aí então depois aí sempre apareceram bolsistas muito bons. Maravilhosas. Os bolsistas de ação científica eram ótimos, porque eu dizia que eles... Os bolsistas raiz, né? Que cortaram o jornal, né? Até hoje a Camila faz bullying, né? Com as novas gerações. Que foi uma cortadora de jornal raiz ali. Aí então, os bolsistas de iniciação científica sempre foram maravilhosos. E eles eram que me conduziam, porque eles que chegavam aqui, professor, o senhor não vai fazer tal coisa? Eu disse, eu me esqueci, vou fazer. Aí, e aquele artigo que o senhor iniciou não vai terminar? Não, aí eu tinha que terminar. Aí eu me lembro que a Dione ocupou muito esse lugar dela, né, primeiro de controlar as coisas aqui. E eu tenho muita dificuldade com isso. Aí a Dione era que controlava. Eu dizia, tu pode botar a culpa em mim. Eu disse que sou eu que proíbo de aluno ficar digitando aqui, trabalhando com computador, ocupando todo esse espaço, de ficar aqui fofocando, conversando. Não venham aqui para estudar. Então, a gente sempre teve esse lado, né, que é legal no laboratório. O LEV também nasceu com uma grande pesquisa, né, que foi o Ligado na Galera. Então, acho que isso foi muito importante também, né? Aí é interessante, Camila, isso que você fala, porque as pessoas terminam não acreditando. Mas, às vezes, coisas assim que vai caindo no colo da gente. Essa campanha para acabar com a pistolagem, que foi isso que, de certa forma, deu uma objetividade, a palavra não é nem objetividade, concretude. Concretude ao tema da pistolagem. Porque a pistolagem começou, quando uma campanha vai acabar com a pistolagem, então denota que existe, né, a pistolagem. Então, dá toda uma dimensão, né, de um efeito social, um impacto social no interior de uma sociedade, né? Material, Luiz Fábio, que apareceu, eu me lembro, por exemplo, o Mainha. O Mainha foi preso, né, na campanha. E aí, então, o Mainha que apareceu como o maior pistoleiro do Nordeste, né? E aí era mandantes, aparecia o nome de mandantes. Que, né? Você entrevistou o Mainha enquanto estava preso. Enquanto estava preso, chupando uma laranja. E era outro, né? Não foi nem o Mainha da laranja, né? Tem aquele fato, depois eu conto. E aí, então, é muito interessante assim, caiu esse objeto para mim. Do mesmo jeito, essa questão que você fala dos projetos, né? Então, o primeiro projeto que eu acho que dava assim, uma certa objetividade ao laboratório era para a questão da violência no trânsito. Eu acho que foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz até com o Leonardo, né? E eu me lembro que o Dom Aloísio me chamou lá para trabalhar com essa pesquisa, né, com a violência, que era do arcebispado, né? Eles têm lá uma verba para pesquisa, e eu me lembro que eu sempre tive muita dificuldade de dizer quanto era o valor do meu trabalho, tá? E aí, então, eu me lembro que eles perguntam, César, por quanto você faz? Quanto? Aí eu pensei assim, R$400, tá bom.
Aí o Luiz Leonardo, topa, eu fico com 200, tu fica com 200. Top. Mas não dava para nada, é claro, é evidente que esse dinheiro era muito pouco. Aí nós tínhamos a primeira pesquisa, foi bem pequena. Aí depois, foram 2 pesquisas que aconteceram. Uma, teve aquela questão do crime, né, do índio Galdino, em Brasília, né, que aí então foi muito interessante, porque esse assassinato possibilitou muita abertura para entender a questão da violência. A primeira era que a questão de violência, quem comete não é só jovem da periferia, negro da periferia, jovem, rico, né, dos meus filhos de juízes, né, que foram aqueles meninos adolescentes, né, que mataram o índio Galdino, né? Então começou a discutir no Brasil essa questão. E aí então essa pesquisa, a Unesco, né, no Brasil, começou a organizar essas pesquisas no Brasil. Vários estados, né? Vários estados. E aí, então, foi interessante porque eu tinha um amigo que era da Unesco, né, e ele estava aqui em Fortaleza, foi para a Praia do Futuro com a Miriam Abramovay, né? Aí essa Miriam Abramovay, que eu não conhecia, conversou com esse meu amigo e disse assim, olha, eu queria conhecer o César Barreira porque eu estou querendo contratar para ele fazer uma pesquisa. Está entendendo? Coisa assim que eu nem sabia, nem da existência dessa Miriam Abramovay, nem que estavam fazendo essa pesquisa. Aí o Cláudio disse, se você quiser, eu sou muito amigo dele. Eu ligo já para ele vem aqui tranquilo. Ligou para mim, César, tu podia vir aqui na Praia do Futuro, nós estamos comendo caranguejo, José, é o que eu gosto na vida. Vou aí, já chego. Essa Miriam Abramovay disse, não, é porque a gente queria contratar você para fazer uma pesquisa sobre juventude. E aí então... Aí, novamente, eu monto uma equipe grande. Era ótima essa equipe, né? Era Domingos, o Gil, Camila, né? Eu não estava nessa, não. Entrei logo na sequência. Na sequência? Mas o Ligado na Galera foi muito importante para mim, porque eu fui estudar juventude e violência. Então, foi a minha obra referência. Nós fizemos uma pesquisa. Essa pesquisa, para mim, Luiz Fábio, foi uma das pesquisas assim, mais completas que nós fizemos. Porque fizemos com o Grupo Focal. Eram 36 grupos focais que nós fizemos questionário mesmo, fizemos toda uma tabulação dessa pesquisa, bem quantitativa mesmo, que hoje se classificaria totalmente, e fizemos entrevista. Então, fizemos grupo focal, questionário e entrevista, né? E aí, então, até a redação dessa revista, desse livro, foi uma coisa coletiva, né? Nós fomos para Guaramiranga, lá no mosteiro lá dos franciscanos, dominicanos, acho que é dominicanos, lá, e ficamos uma semana lá, tá? Então eu me lembro demais que a gente passava o dia, a gente acordava, aí tomava café, e aí então tinha uma reunião, que é interessante até fazer como um processo pedagógico. Como é que a gente faz isso? Então, tomava café e aí então entrava numa reunião, todo o grupo. Então, eu começava a dizer como é que seria o dia, aí as pessoas falavam, e aí pronto, agora vocês vão escrever. Então, todo mundo ia lá para umas salinhas para escrever. Aí, então, fizemos essa aí começou depois a ficar discutindo o título desse livro, né? E depois eu soube que foi um dos livros que foi publicado, um livro aqui no Ceará, um no Paraná, um no Rio de Janeiro, outro em Brasília. E está faltando um quinto. Tinha do Amazonas também, né? O Amazonas estava nessa pesquisa, eu acho. E aí então, só sei que o nosso foi o maior sucesso. E o título ficou muito bonito, né? Ligado na Galera. Até inclusive as pessoas, mas César, tu tá se comprometendo com essa história, ligado na galera, e não sei o que, tu é ligado na galera, não sei o que. Então, e ficou muito legal esse título, né? Um livro que, inclusive, é esgotado, assim, eu até já tentei ver como é que a gente poderia republicar, tá? Então, foi um livro que marcou muito, porque eu me lembro de que eu até hoje falo disso, em 99, né? Que foi feito, foi em 97, 98, 99. Eu me lembro que a pesquisa, inclusive, tinha uma pesquisa no questionário, tinha uma pesquisa muito questão de usar arma de fogo. E era baixíssimo, era 0,0% que usava arma de fogo. E eu digo, olha, e hoje não. Provavelmente uma pesquisa vai dar um resultado bem diferenciado. Então, aí, por exemplo, a primeira pesquisa. Então, nesse sentido, nós já começamos a tomar mais corpo aqui no LEVE.
porque tinha todo esse grupo, um grupo ótimo, né, que redigiu essa pesquisa de uma forma coletiva. Aí vem, para você ver que é interessante isso, aí logo em seguida tem uma pesquisa que é sobre questão de segurança, que aí nós entramos nessa temática da segurança. Entramos na pesquisa na juventude, depois entramos em questão de segurança, que foi da Fundação FOR. E é outra coisa, ninguém acredita eu falando, mas foi assim, eu estava na ANPOX, né, no Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação, e a gente fica muito em torno lá, a gente ficava muito em torno de uma piscina. Aí uma pessoa chega para mim e disse: César, tu conhece a Elizabeth Leeds? Eu disse: não sei não. Ela é da Fundação FOR e ela está ali, está querendo te conhecer. Aí eu, tá certo, vou lá. Quando eu cheguei lá, ela disse: você é o César, sou... é porque nós queremos lhe contratar para fazer uma pesquisa sobre segurança. Eu também não conhecia nem dessas histórias de financiamento. E também tem um nome bonito, né? Segurança Pública no Governo das Mudanças. No Governo das Mudanças. Aí, então, foi colar. E eu, como sempre, né? Eu sou meio assim, devagar, tá? Com a história. E eu me lembro que o Moacir Palmeira, no Rio de Janeiro, me liga, diz: César, tu tem que fazer um projeto, porque tá tudo parado aqui na Fundação FOR, porque a Elizabeth Lee diz que só financia o projeto depois de chegar o projeto do Ceará, que é sobre segurança. Aí eu disse: então eu tenho que fazer esse projeto. Aí fizemos o projeto. Mandamos lá para... Isso não acontece mais, nova geração. Hoje pois é. Aí tem que fazer, disputar com milhões de pessoas. Depois chegou, foi financiar. Aí foi outro projeto que foi também muito interessante, porque envolveu... Aí a gente conheceu muito a questão de segurança pública aqui no Ceará. Eu me lembro que a gente fizemos novamente grupo focal, fizemos com delegados. Grupo focal só com a segurança pública, eu estava nesse momento. Um grupo focal só com o pessoal dos direitos humanos, fora os milhares de quilômetros de percursos que nós fizemos andando pela cidade, com os delegados, né, os comandantes da Polícia Militar, circulando, fazendo também essa observação de campo. E entrevista que a gente fez com delegados, e pegando muito sempre temas muito interessantes. Até hoje eu também cito muito a história de que eu estava uma vez numa delegacia entrevistando um delegado e chega uma mulher segurando um homem, bêbado como todo homem, e eu só saio daqui quando eu vejo esse homem atrás daquelas grades. E o delegado, todo sem graça, sem jeito, terminou botando o pobre do bêbado, que era o marido dela, né, dentro da cadeia lá. E aí pronto, tudo isso a gente começou Aí eu me lembro que ele disse uma frase: professor, hoje nós somos mais assistente social do que delegado de polícia. Então, essa frase ficou uma frase legal para se trabalhar, sabe? E aí, então, fomos entrando nisso, e entra muito um tema que, na época, foi muito interessante, que foi o peso de policiais que entravam para se candidatar, principalmente a vereador. E aí, então, novamente, eu acho que, assim, temas, é muito interessante a gente estar sempre vivo, né? Aí eu me lembro que estava vendo uma campanha de eleição que era o Torrano, que era candidato a prefeito de Maracanaú. E aí então levei novamente outras pessoas daqui do Leve para fazer essa pesquisa lá em Maracanaú. Então a gente ia toda noite, acompanhava os comícios, acompanhei muito comício do Torrano. Aí então o Torrano fez uma poesia, tinha uma canção que era sobre pistolagem, acabar com a violência em Maracanaú. Tinha um letreiro quando você entrava em Maracanaú: vamos acabar com a violência em Maracanaú. E aí então essa história foi muito interessante. Eu comecei a entrevistar pessoas que eram candidatos a vereador, né, lá em Maracanaú. E aí, então eu publiquei até um artigo que era "Lugar de policial é na política?", né? Por interrogação. E esse artigo deu um certo ibopezinho, e aí foi outro tema que a gente começou a abrir, né? César, todas essas tuas pesquisas, toda essa experiência, né, gestão de um laboratório na universidade, você também teve cargos, né, na universidade, uma experiência também nisso. Toda essa tua trajetória te levou para um lugar, né, que foi, quer dizer, você também vestiu o seu casaco de general, né? Isso te levou, você foi o primeiro diretor da Academia Estadual de Segurança Pública.
Como foi essa experiência, né, depois de toda essa experiência acumulada na pesquisa, no conhecimento sobre violência, sobre segurança pública, como foi chegar a este lugar? Foi outra coisa assim, muito interessante, muito, novamente, o leve, né, entra muito em ação. O Cid era candidato a governador, Cid Gomes, né, eu sabia que haveria uma reunião aqui na reitoria com os pesquisadores da universidade, né? O Cid queria fazer essa reunião com os pesquisadores da UFC. E eu fui para essa reunião. Quando eu chego lá, aí uma pessoa diz que não, César, você não vai sentar aqui não. Você vai sentar lá naquela cadeira. Tinha 3 cadeiras lá na frente. E eu, por quê? Não, porque você vai ver, na hora você vai ver, você vai ter que falar sobre alguma coisa, sobre o seu laboratório. Aí, falar sobre o meu laboratório. Aí sim, me sentei lá. Aí, então, tinha um coordenador do laboratório de pobreza, que é do CAEM, e o laboratório, que é do farmaco, que é da saúde. Eu achei estranho, porque eu sabia que esse laboratório de pobreza do CAEM era super importante, ele fazia assessoria ao governo, essa história toda, e esse farmaco é o laboratório mais rico daqui da UFC, né? E quando nós fomos falar, aí eles disseram assim, os dois, né? Disseram assim, não, quem vai falar primeiro é o César, porque ele é que tem uma experiência muito boa de laboratório. Eu sempre digo que o laboratório, o leve é bem pequenininho, né? Eu disse, como é que eu vou falar primeiro? Aí falei sobre o laboratório. E falei muito do laboratório e dizendo assim, porque a gente tinha, de certa forma, apresentar algumas propostas para o governo, né? E eu lembro que nessa época eu já apresentei que achava que era necessário uma Secretaria da Juventude, né? Aqui no Ceará. E comecei a trabalhar muito isso. O Cid perguntou como é que esse laboratório pode contribuir para o governo. Aí eu falei da questão da segurança, da pesquisa sobre segurança, sobre juventude, essa história toda. E estava um belo dia, estava até na praia, lá no Caraizinho de Amontada, né? Tinha tirado uns 5 dias para ficar lá. Lugar maravilhoso. Não é lugar maravilhoso. E aí, então, o celular não pegava. E aí, então, o cara lá do hotel me chama e disse, olha, estão ligando de Fortaleza, estão querendo falar com o senhor. Mas eles ficaram de ligar novamente. E aí, então, o meu filho, o Bruno, falou, papai, o governador está querendo falar contigo, não sei o que lá. Eu fiz. Aí, liga... Talvez seja algo, né? Talvez seja algo importante, né? Aí eu disse, mas eu te dei 4 dias, eu vou ficar meus 4 dias aqui à montada. Aí, então, quando depois o Veveu, né, consegue falar comigo, disse, César, nós estamos querendo, porque a gente está querendo indicar você. Só quem era o Veveu? Era o assessor, não era? Era assessor do Cid Gomes. Veveu era. Então, governador do estado do Ceará. Isso, era. Que era o Veveu, que é o marido da Isolda, né? Aí o Veveu disse, César, a gente está querendo indicar você para ser diretor da academia. Que academia? Academia Estadual de Segurança Pública. Tá certo. Vou pensar, no caso. Aí eu comecei quando ele me falou essa coisa, eu comecei a telefonar, né, para o povo, para Renato Lima, para Sérgio Adorno, Zé Vicente, Michel Misse. Criou um grupo focal para discutir se o sociólogo nas políticas públicas aí vai contribuir bastante. Todo mundo era assim, César, olha o que a gente quer, pega logo esse cargo, que história de... Mas será que é bom? E eu fiquei na dúvida. Aí um dia eu estava, isso tudo ocorrendo no final de semana, uma coisa assim, muito pouco, né? Estou num bar quando chega o Fernando Costa, que é da imprensa, né? Ele é jornalista. É um publicitário, né? Publicitário. Aí ele disse, César, se você não aceitar, eu nunca mais faço entrevista com você e eu vou divulgar que você não gosta de pegar, botar a mão na massa, né? Que se diz, né? Aí eu fiquei assim muito na dúvida, mas tudo bem. E aí, então, no outro dia, marcaram audiência comigo lá no gabinete, né? Que foi até o Ivo,
Ivo Gomes, que é irmão do Cid Gomes, que era o chefe de gabinete dele, né, do Cid. E aí, então, o Cid, o Ivo, me conta toda a história para eu assumir esse lugar de diretor da academia, né, que estava sendo aberta, ia ser aberta, essa história toda. E aí, então, eu me lembro que eu disse, eu queria uns dias para eu pensar, que eu não sei que o senhor gosta, César, aceite logo e não sei o quê, porque esse cargo é muito cobiçado, os coronéis passam tempo ligando para cá, querem nesse lugar, e eu estou doido para ter uma noite tranquila. Aceite que pronto, aí os coronéis vão ficar quietos, né? E aí eu... Porque tinha esse fator, né, de você ser uma pessoa que eles reconhecem como da sociedade civil, uma pessoa civil, não dentro, né, sobretudo da polícia militar, Isso que é mesmo. o maior grupo de pessoas, né, que passam por formação dentro da ESP. Então você realmente tinha essa característica. Inclusive, ao longo dos anos, se não me engano, foi 2010, 2011, não foi? 2011. Até os dias atuais, a escola existe. Desde então, ela foi dirigida por alguém da segurança pública, né? Isso aí. Ou da polícia militar ou da polícia civil, né? E eu acho que foi todos da polícia militar, o primeiro... É o atual, né? É o atual, que eu acho que já é um amor. Aí, então, nesse dia lá com o Ivo, né? O Ivo fez isso, o César, aceita, né? Tá certo, vou aceitar. E aceitei lá, tá? Aí, no outro dia, eu já comecei a trabalhar um pouco nessa história. Eu fui lá já no prédio que estava sendo formado, né? Estava sendo construído. Era um antigo hotel que existia lá e eles transformaram. Tem uma estrutura gigantesca, né? Tem uma estrutura. E eu comecei a ir lá, já comecei praticamente assim, vendo, mas faltava porque nós vamos começar a iniciar todo o trabalho para você ser liberado da universidade, né? Que tem que ser liberado da universidade, aquela história todinha. Tá? Então, quando eu fui, Luiz Fábio, eu achei uma coisa assim muito dura e muito fora do que eu fazia. Mas o Ivo mesmo foi super correto assim comigo no dia. E ele dizia, mas eu me lembro demais que até uma frase que eu disse que ele gostou demais. Eu disse, olha, eu quero saber qual é a expectativa que vocês têm de um diretor sociólogo dessa academia. Aí ele adorou essa frase. Ele disse, tá aí, eu vou anotar essa frase porque eu acho que é muito interessantíssimo, porque a gente tem que saber qual é a nossa expectativa. Eu disse, eu quero saber o que é que vocês estão pensando disso. E ele começou, né, a partir dessa frase minha, a dizer muito o que eu queria. Então era assim, César, se você quiser, você transfere o seu laboratório. Nós sabemos que você tem um laboratório, que é por isso que você está sendo escolhido, porque a gente admira muito a administração que você dá lá, esse laboratório, para a academia. Se você quiser, você pode. Eu sei que vocês têm uma salinha lá, pequena. Lá você vai ter o espaço que você quiser para levar o seu laboratório. É claro que eu não iria fazer isso, né? Então, era a outra coisa. Eu disse, outra coisa, como é que eu vou... quem são as pessoas que vão trabalhar comigo? É você que escolhe. E realmente eu escolhi todas as pessoas que iriam trabalhar comigo. Todas, tá? Aí eu escolhi o Elcio para ser o secretário executivo. Levei a Dione, novamente foi outra perda aqui do Leve, né? Para lá. Incontornável. Maurício, pois é, Maurício e o Gil, eu chamei o Gil e iria ficar lá. Porque a estrutura que você montou foi muito interessante, né? Você, como professor universitário, olha para uma academia e faz o quê? Pois é. E eles queriam isso mesmo, que eu transformasse lá numa universidade. Então eu transformei muito a estrutura da academia como fosse universidade. Tinha uma pró-reitoria, não era pró-reitoria não, mas era uma diretoria de extensão, uma diretoria de ensino, né? E diretoria de pesquisa. Então a gente tinha 3 grandes eixos, né, das universidades. E comecei a administrar-se muito do meu jeito, né? E eles ficaram meio chocados, né? Porque foi muito barra. Primeiro, que ficou muito clara essa ideia de que eles estavam sendo... Porque foi um projeto bonito do Cid. Eu até hoje defendo muito, tá? Eu acho que a academia é um avanço, né? É um avanço no sentido de você juntar toda a formação. E era possível, eu até falava muito da questão de carga horária, né? Que eles não têm na estrutura de academia da polícia carga horária, mas podemos trabalhar com carga horária do mesmo jeito que nós trabalhamos nas universidades.
E aí eu comecei a trabalhar muito mesmo dividido, né, entre a academia e a universidade, porque eu trabalhei ainda uns 3 meses assim, bem dividido. Mas aí tem a inauguração, né, da academia. Então foi realmente uma inauguração que eu me lembro que o Cid, né, disse assim, pronto, agora você trabalhou esses meses todos, porque aí eu viajei, fui para onde tinha academia eu ia, né? Conhecer as experiências, né? Conhecer as experiências, eu ia para uma banca de tese, dar uma palestra e aproveitava e ia conhecer as academias e abrimos a academia, né? Com várias lacunas, com várias coisas que eu não concordava, eu queria por um espaço bom para uma biblioteca, aí só no segundo momento é que eu consegui, e os coronéis me aperreando por trás, né? Todo dia eu sabia de fofoca, né? Que era, César, tem uns coronéis, daqui a pouco tu vai ser morto, porque eles têm ódio, porque tu tá ocupando o lugar deles. E fechou a academia, sei o que, Facol? Edgar Facol. A academia Edgar Facol. Fechou todas as academias. Hoje no Ceará nós só temos essa academia. Fechou a academia da Polícia Civil, fechou a academia dos Bombeiros, fechou a academia dos praças e fechou a dos oficiais da Edgar Facol. Então, quando foi fundada, então, por exemplo, era essa estrutura grande, né? Que era, então, por exemplo, eu ia para lá e aí, então comecei a notar que tinha algumas quebras, assim, difícil da gente poder superar. Eu me lembro, por exemplo, coisas tolas. Eu subia no elevador, o meu andar, aí eu não podia subir com os soldados. Quando eu chegava lá em cima, um coronel estava na porta do elevador reclamando porque eu tinha subido com outras pessoas. Mas como? O elevador vinha apresentando, assim, eu entrava na sala de aula e perguntava, vocês estão gostando da academia? Professor, essa pergunta não pode ser feita pelo senhor, porque tem um serviço de ensino. Então, eu sempre chocando, né, com isso. Bom dia, eu dava bom dia para os policiais. Aí os policiais adoravam, né? Gostavam, porque eu tratava bem. Eu lembro que um chegou para mim e disse assim, o senhor foi o primeiro diretor de academia que me tratou como gente. Imagina, né? Como é uma coisa forte, né? Agora foi muito bom, porque também, né, em razão da sua gestão, a gente tem hoje aqui no Ceará uma formação no campo dos direitos humanos, da violência contra as mulheres, né? Isso um debate sobre as questões raciais também, que a gente acompanha, né, a ESP hoje e vê que eventualmente isso acontece, inclusive com professores da universidade. Então eu acho que isso foi um ganho muito importante, esse nascedouro, né, da nossa escola de formação, né, dos profissionais de segurança pública, com uma pessoa que não era da segurança pública, mas um estudioso que era da universidade, pôde mudar de uma certa maneira a ementa ou construir uma ementa, né, com esses outros temas, que digamos assim, não são temas mais técnicos para a formação, que tem até hoje, né? Recentemente até vi a professora Zelma Madeira ministrando uma formação, né, sobre as questões raciais lá na ESP. E eu acho que semeou uma ideia, né, César? Deixou isso que a Camila disse, semeou algo que percorre, né, e de certa maneira semeou uma ideia, porque eu acho que quando você diz que a ideia era fazer dali uma universidade, né? A ideia era fazer dali um espaço de produção de conhecimento onde as possibilidades eram inúmeras, né? Tranquilo, eu acho que isso aí, até hoje, eu acho que ficou isso que a Camila fala, tranquilamente eu tenho consciência que ficou essa semente. E essa outra, Luiz Fábio, que é muito interessante, que até no Brasil, eu comecei a ser chamado para falar dessa experiência no Brasil, né? Porque as pessoas queriam ouvir que história é essa da nossa academia aqui, né? Então, isso aí foi muito marcante, realmente assim, para ir mudando algumas coisas. É claro que nos mudou tudo, né? Porque as pessoas, inclusive, né, têm essa lógica de dizer assim, se esqueça do que foi discutido na academia. A realidade é outra, né? Então as pessoas ainda têm muito isso, mas muita coisa foi mudada, né? De coisas assim, por exemplo, da relação, que as pessoas começaram a perceber. Eu me lembro, por exemplo, quando um dia lá que eu pego uma comissão de alunos, foram reclamar porque um professor tinha dado uma punição para eles, que era fazer 10 apoios de frente. 10 apoios de frente de academia, que história é? Não, né? Não. Você pode dar, meu professor, você pode dar uma punição acadêmica, mande para eles lerem mais ou fazer alguma coisa assim, mas isso não pode não. Sabe, então foi muito interessante que foi ficando
até hoje é muito interessante. Por exemplo, eu ando na beira-mar, às vezes eu me encontro com soldados que fizeram aquela academia e eles vêm agradecer a mim. Tem uma pessoa que trabalha lá daquelas barracas da Praia do Futuro, que eu entro lá e só falta abrir a porta do meu carro e do seu carro, porque disse que eu tratei ele muito bem. Então, coisas assim que, de certa forma, é interessante, sabe? Que as pessoas ficaram, né? E isso, a academia, nessa perspectiva, nós mudamos, tentamos fazer algumas coisas, e foi muito nessa perspectiva. Esse trabalho nosso aqui no laboratório deu um certo impulso muito grande primeiro para eu ser chamado, né, para a academia. Segundo, tentar ver alguma coisa de estudos mesmo, né? Eu acho que isso foi uma coisa que ficou. César, e aí, quais foram as dificuldades que você enfrentou nesse período e como foi, por exemplo, o desfecho dessa trajetória? Como é que foi as dificuldades que você enfrentou nessa experiência como diretor da academia, a relação, né, com a Secretaria de Segurança Pública e o desfecho um pouquinho dessa história? Eu acho que a grande dificuldade que eu enfrentei foi o fato da academia, ela está vinculada à Secretaria de Segurança Pública, que foi um dado novo para mim. Eu não sabia. Quando o Cid e o Ivo me convidaram, eu pensava que eu iria ficar ligado diretamente ao governo, né? Ou então ter uma certa independência. Isso para mim foi uma grande surpresa. Aí eu comecei a notar que isso era um dado muito negativo, né? Porque eu fui chamado, né, um belo dia, porque nós como funcionário público, né, nós temos que ser liberados pelo Ministério da Educação, pelo Ministério do Planejamento. Realmente é uma coisa que demora muito. Quando eu fui chamado lá na Secretaria de Segurança Pública para falar, na época o secretário de Segurança Pública era o Coronel Bezerra. Esse Coronel Bezerra era tido como, como é que chama? Linha dura. Linha dura, né? Coisa assim, que inclusive foi colocado lá logo depois do doutor Roberto, né? Aquele da gravatinha, que era conhecido como Roberto da Gravatinha, né? Que era uma figura ótima. Eu considero como um dos melhores secretários que nós tivemos. E aí, no primeiro dia já foi choque comigo, com esse secretário. O secretário começou a perguntar: o senhor se acha em condição de trabalhar com relação à questão da disciplina e da hierarquia, né, que são dois princípios fundamentais da Polícia Militar, principalmente da Polícia Militar. Eu disse: qual é o problema que eu vou ter? Eu não tenho. Primeiro que eu venho de uma instituição, que é a universidade, que só pede para a Igreja Católica, né, em termos de hierarquia. Aí ele: como? Eu disse: pois é, a Igreja Católica é que tem mais hierarquia do que as universidades. Na universidade nós temos todas as hierarquias. E disciplina? Disciplina é uma coisa que todos nós vivemos, né? Eu tenho que ter disciplina em casa, como pai, tenho disciplina na sala de aula, como professor, e por aí vai. A universidade tem hierarquia e disciplina, eu tenho que obedecer o meu chefe de gabinete, meu chefe de departamento, meu reitor, essa história toda. E aí, na outra vez que eu encontrava com ele, era a mesma história, e mostrando muitos títulos que ele tinha, né? Eu dizia, até brincava com as pessoas, eu nunca disse nem para esse secretário que eu terminei nem o primário, eu nunca falei de mesmo título com ele. E ele, todo dia quando eu chegava lá, ele tinha uma pasta lá toda organizadinha, com curso que ele fez no Canadá, curso que ele fez no Japão, curso que ele fez nos Estados Unidos, era uma pasta assim, toda organizadinha. Então, sempre era problema, tudo que para eu conseguir as coisas, não, professor, isso não vai dar certo, não sei o que lá. E no final das contas, conseguindo muito em cima de trabalho mesmo, né? Como a gente tinha toda essa ligação praticamente direta com o governador, é claro, e algumas coisas eu passava por cima. Eu falava era diretamente com o Cid, diretamente com o Arialdo Pinho. E tinha uma história, porque no dia que eu aceitei, eu disse: olha, mas eu não quero perder meu momento acadêmico. Eu não quero. Eu quero continuar como acadêmico, que eu sei o que eu gosto. Você não vai ser prejudicado em nada acadêmico. Na hora que tiver alguma coisa de prejuízo, você pode falar com a gente e a gente resolve. E realmente foi isso que ocorreu. Por exemplo, eu era na academia, na época, na CAPES, eu era participar de uma equipe que analisava a questão de relação entre França e Brasil. E aí, então, a CAPES me comunicou que não podia me dar pagar minha passagem para a França, porque eu estava desligado da universidade.
falei com o Cid, na mesma hora ele mandou minha passagem. Sabe, então realmente era assim, era muito... Eu me lembro que aí o governador contratou, abriu inscrição para 3 mil policiais. 3 mil policiais, como é que nós vamos formar 3 mil policiais aqui? Então eu, o Elcio, a Dione, começamos a quebrar a cabeça, né, para conseguir espaço, né? E tudo era com muita dificuldade que a gente tinha, né? Porque tinha assim, um coronel que chegava para mim lá na minha frente e dizia assim: professor, é o seguinte, o senhor sabe que ninguém queria que o senhor ficasse aqui não, né? Porque isso aqui é lugar de coronel, mas ninguém tem raiva do senhor. O senhor é uma pessoa muito simpática, muito educado, e ninguém tem raiva do senhor aqui. Mas nós não queríamos que o senhor continuasse aqui. E essa frase eu ouvia deles, né? Dessas histórias. Eu me lembro que o secretário executivo, que era o Elcio, uma pessoa na cara do Elcio dizia assim: olha, quem devia estar aí no seu lugar? Não, eu perguntei a ele, perguntei o que ele queria trabalhar na academia, o que é que poderia. Ele disse: eu queria ser secretário executivo. Com o Elcio na frente, sabe? Até o Elcio ria dessas histórias. Então, começou a ficar mais tenso, assim, no sentido de que eu notava que eles não queriam, por exemplo, eu fazia coisas contrárias mesmo, né? No dia do almoço, eles ficavam assistindo lá uns vídeos e eles só queriam que ficasse aberto em Barra Pesada, nesses programas bem assim. Eu disse: nada disso. Nós não vamos ficar comendo. Aí eu dizia: ficar comendo, assistindo esse Barra Pesada, não. Vamos vídeos. Aí, então tinha uma pessoa que trabalhava com a gente, eu dizia que era da extensão, que montava, né, uns vídeos lá para assistir. Então, cinema, eu apresentava filmes, e aí chamava professor, eu me lembro do Gil, acho que até uma vez o Tarcísio Pequeno, não sei mais quem foi chamado lá, eu me lembro bem o Gil. E aí até um dia estava lá assistindo o filme, quando terminou o filme, um policial lá atrás levantou a mão. E até eu conto muito essa história, porque eu vi lá já a reclamação sobre o filme. Aí ele levantou a mão e disse assim: professor, eu queria agradecer o senhor, porque eu estou aqui assistindo um filme. Se eu estivesse na outra academia, eu estava era capinando, né? E capinando com a mão, porque nem instrumento de trabalho eles davam para a gente. Então era muito isso, era o choque, era uma coisa muito diária. Por exemplo, quando eu fui lá uma vez, até para receber uma medalha, lá, alguma coisa, eu vi eles todos sentados lá no chão, embaixo de uma mangueira, no chão e chovendo. Eu disse: por que eles estão ali? Porque eles têm que aprender a ser macho, tem que ser danado e não sei o que lá. Sabe, então eu fazia uma coisa, até eles diziam: né, esse professor vai ensinar os soldados todos a ficar de sapato alto, né? E diz que isso até é politicamente incorreto, né? Essa frase que eles diziam, né? Então, eu acho que essa coisa... Aí um belo dia, eu estava até na Argentina, a Dione me manda um e-mail, me diz: professor, eu acho que os seus dias estão contados aqui. Tudo bem. Quando chego aqui em Fortaleza, vou lá na secretaria. Aí o coronel Bezerra chega para mim, aí diz: professor, eu queria lhe parabenizar. Eu estou impressionado, fizemos um levantamento dos cursos que o senhor organizou, com essas dificuldades que o senhor tem, e organizou tudo. Eu até queria saber como é que o senhor organizou tanta coisa para isso, e não sei mais o quê. Mas nós queremos fazer umas mudanças na academia. E até já tem um coronel que vai assumir o seu lugar. Eu disse: olha, para mim tudo bem, não tem problema, eu volto para a minha universidade, e lá meu lugar está aberto, não vai ter problema nenhum. Aí disse: então renuncie. Eu: não, renuncio não. O senhor está querendo me botar para fora, o senhor bota, me exonera, mas eu não vou renunciar não. Não era melhor não, porque a gente ficava tudo bem aqui, o senhor renunciaria. Eu disse: não, renuncio não. Aí eu não renunciei, aí então ele fez uma carta de exoneração, né? E aí então voltei para a academia para comunicar que eu iria deixar a academia. Houve choros e ranger de dente, né? O pessoal: não é professor, não sei o quê, essa história todinha. Repercutiu muito na imprensa cearense na época, né? Era artigo, eu me lembro, da Glória, da própria Glaucia, de um repórter, de um jornalista que todo dia botava. Até o secretário me ligou uma vez pedindo... Não, o diretor da academia, na época, que me substituiu, pedindo para eles pararem. Professor, eu peço para esse jornalista. Eu não sei ninguém, não conheço esse jornalista.
que está fazendo isso. Ele botava meu currículo e o currículo do coronel e dizia, olha, o professor César para exemplificar, né? Como a academia tinha sido pensada e o que é que estava se fazendo, né? E uma mudança, né? Como é que o currículo do coronel? Para vocês chegarem à conclusão que o coronel, no máximo, poderia ser aluno do professor. Então ficava com essas coisas assim, né? O tempo todo. E aí mas aí foi uma coisa assim muito chocante. Para mim foi porque eu fiquei 1 ano e 8 meses. Tinha coisas que ainda era possível ser feito, né? Mas aí eu sabia que não estava dando, assim, eles incomodava essa história de que eu queria muito que professores de universidades, da UES e da Federal fossem lá dar aula, por exemplo, um curso de Direitos Humanos. Eu acho que o curso de Direitos Humanos tem que ser dado por um professor de universidade, era cursos de, sei lá, que eram mais próximos das nossas áreas, né? Então a gente estava fazendo até um stand de tiro lá, que tinha um stand de tiro que não funcionava, porque eu não concordei com o funcionamento dele, né, porque tinha uma avaliação do Exército e do IML, dizendo que não era possível esse stand de tiro funcionar. O coronel achava aquele estranho, como, professor, o senhor está com besteira demais, deixa aquele stand de tiro funcionar. Não vai, enquanto não tiver resolvido esses problemas, sabe? Então tinha coisa assim, né, mas como? É porque o senhor não conheceu o stand de tiro da nossa academia. Não, meu irmão, o stand de tiro da sua academia era errado. Esse a gente vai... Então tinha umas coisas assim, né? Eu sempre não sou uma pessoa de enfrentar, brigando, falando alto, mas eu digo assim, não pode, e não pôde, né? Nunca funcionou até, tá? E aí a gente queria abrir um stand de tiro virtual, que é o que é feito nessas academias do mundo inteiro. Eu tinha visitado, inclusive, uma que tinha um stand de tiro, que era impressionante. É uma sala dessa aqui, né, que você faz esse stand de tiro. Então, tinha coisas em que eu sabia que eu estava incomodando, porque eu queria outra coisa, um peso muito forte. Eu até dizia que, para mim, lá na academia, tinha que ter 3 grandes eixos. Eram tecnológicos, um de humano e o outro de reforço, eu dizia, valorização profissional. Porque eles são muito desvalorizados, né, em termos de salário, falta de projetos deles, que eles deveriam ter, projeto de habitação, de saúde, não sei, vários projetos deles. A própria qualificação para o serviço não é bom. Não é bom. Uma qualificação. Aí então, isso eu brigava, por isso a história, eu dizia assim, eu me lembro que eu dizia assim, olha, tiro, por exemplo, uma pessoa para passar num curso de tiro, tem que tirar 10. Não é um curso que você possa tirar 7,5 e passar. É um curso que tem que ser... Sabe? Então tinha várias coisas que eles ficavam chocados, né? Quando eu começo, mas professor, o senhor atira? Não atiro, mas eu entendo de tiro. E acho que não pode, sabe? Então tinha muitas coisas, da relação mesmo, a minha coisa assim, de falava, livro. Eu perguntava, você leu um livro hoje? Já leu quantos livros? Vamos melhorar a biblioteca? Então o mundo civil do mundo militar é muito diferente. E eles sabiam disso, eles até diziam, professor, não adianta, o senhor nunca vai entender o mundo militar. Eu disse, eu vou tentar, estou tentando entender vocês, sabe? Então tinha muitas coisas assim, então era um dia todo nesse sentido. Eu chegava em casa várias vezes, vocês podem perguntar aí, Alice, e eu chegava em casa, era com uma pressão 20 por não sei quanto, várias vezes eu fui ao hospital, por causa dessas coisas que eu sabia, né, que tinha as pessoas assim meio falsas também, né, uma pessoa que se apresentava como grande amiga minha e dizia depois que não era, sabe, coisa desse jeito. César, e ao longo dessa trajetória bem diversa, não só como pesquisador, né, de políticas de segurança pública, né, mas como gestor também dela, né, porque uma escola de formação também se enquadra nessa categoria. Como é que você analisa hoje os grandes problemas que o Brasil enfrenta no campo das políticas públicas de segurança? Eu acho que aí nessa questão, para mim tem um dado que até nós já chegamos a essa conclusão quando nós participamos do Fortaleza 2040 e Ceará 2050, né, que nós fizemos a parte de segurança, né, eu, o Luiz Fábio, o Maurício, e fizemos a grande conclusão nossa foi que o problema de falta de continuidade nessas políticas.
Nós não temos continuidade. E a conclusão nossa não era nem de rupturas de políticas entre governos. Às vezes, no interior do próprio governo tem rupturas. Para mim, então, o grande problema é falta de continuidade. Nós não tivemos continuidade com relação ao Ceará Pacífico, não tivemos continuidade do Ronda do Quarteirão, e por aí vai. Então, as políticas mudam muito e não dão continuidade. Primeiro, o problema é esse. Segundo, é que nós temos que ter uma mudança profunda em termos da formação do policial. Então, enquanto nós tivermos essa formação, né, que eu relatei, né, de querer coisas rudes, né, querer ser durão, não. Nós temos uma máxima, né, no mundo inteiro, em termos de política de segurança, é que tem que ter um uso gradativo da força, né? Então, existe toda uma discussão sobre isso, sobre a questão, por exemplo, no primeiro momento, você tem que ter uma discussão, um diálogo e ausência total de violência. E lá na ponta é que você pode ter uma ausência de diálogo e presença da força. Eu acho que essas relações têm que ser, de certa forma, estabelecidas. E aí, então, para mim, um outro princípio é buscar responder uma questão: que tipo de polícia nós queremos, né? Então, enquanto a gente tiver com essa discussão, que uma coisa estabelecida por algumas pessoas que se acham donas do conhecimento na área de segurança, nós não vamos ter avanços, né? Então, eu acho que temos que ter essa questão, assim, por exemplo, de uma formação muito humanística, né? Que é o respeito aos direitos humanos, né? E eu acho que, nesse sentido aí, é uma máxima, né, que eu até trabalhava na academia, era o seguinte: se o policial ele é um bom policial, uma pessoa tecnicamente capacitada, ele será um grande defensor dos direitos humanos, porque ele sabe até que ponto essas técnicas, essa qualificação que ele tem, deve e pode ser usada. E aí, então, os direitos humanos entram como um reforço a isso. Se você tem uma pessoa mal formada, essa pessoa provavelmente será uma pessoa que não vai trabalhar com respeito aos direitos humanos. Então, e achar que os direitos humanos são inimigos, né, da segurança pública. Então, eu acho que nós temos assim que ter algumas máximas, né, de formação, né, de respeito, né? Por exemplo, eu acho que, por exemplo, para mim a coisa é muito concentrada em termos de formação do policial. Né, nessas viagens que eu fiz aí de conhecer as academias, eu visitei a academia, que era uma possibilidade de você qualificar a pessoa ao longo do seu trabalho, né? Eu tentei muito lá fazer como se fosse uns momentos de reflexão sobre a prática deles. Então, se tivesse assim uma situação onde tinha havido sabe, essa ação deveria ser estudada lá na academia, ver o que é que poderia ser melhorado. Um caso exemplar, né? Um caso exemplar, casos emblemáticos para se discutir, né? Então, eu acho que outra coisa, nós temos que privilegiar muito a questão do SUSP, né? Do Sistema Único de Segurança Pública. Eu acho que nós temos que chegar lá, né? Com toda a força, né? Com todo o respeito, mesmo que possa ter uma relação muito próxima entre o governo central, o governo estadual e o poder local. Eu acho que, enquanto a gente tiver esses disparates, né, que nós temos, até com a própria Constituição, né, que o lugar dos municípios é praticamente excluído, né? Então, eu acho que essas articulações nós deveríamos ter de um ponto de vista de efetivo do governo central mesmo, né? Nossa, que papo legal, né, Camila? Estamos aqui já, infelizmente, caminhando para o final. E César, a gente queria agora, então, para suas últimas palavras neste podcast, neste primeiro episódio do Invips Podcast, a gente queria assim, uma mensagem tua para os jovens pesquisadores, pesquisadoras, aquelas pessoas que estão iniciando nessa caminhada, nesse universo da pesquisa, da sociologia, da antropologia, da ciência política, da violência, né, da área de violência. O que é que você teria aí para dizer para essa moçada?
Eita, é uma pergunta difícil, viu? Mas, para mim, primeiro, é levar muito a sério esse lugar do pesquisador. Eu acho que não só no sentido ético, né? Eu acho que a gente tem que bater muito nessa tecla, principalmente hoje que tem todo esse uso de tecnologia, né? Por exemplo, agora mesmo convivendo com essa questão da inteligência artificial, eu acho que a gente vai ter que ter uma discussão muito forte com relação à ética da pesquisa. Qual é a minha relação com o investigado? Qual é a relação que eu tenho com o outro? Eu acho que, nesse sentido, é um compromisso de vida mesmo, né? Eu acho assim que a gente tem que ter uma responsabilidade muito forte com o objeto que nós estamos estudando, né? E aí, então, para mim, a mensagem que eu deixaria, né, para os novos pesquisadores é, o primeiro, essa questão, esse compromisso com a ética, e o outro é um compromisso com seriedade profissional. Eu sempre digo assim, por exemplo, que não se pode fazer na pesquisa uma coisa pela metade, não. Mesmo que você possa trabalhar, eu digo muito essa frase, a gente faz o que é possível, né? E a gente tem que fazer o melhor do possível, né? Mas, ao mesmo tempo, é como se a gente tivesse que dar conta não só do conhecimento que já foi adquirido, né? Eu acho que isso, o novo pesquisador tem que ter consciência disso. Eu sempre digo assim, uma pessoa que está trabalhando com violência aqui no Ceará e não conhecer a produção do LEV, não é um pesquisador sério, né? Você tem que conhecer essa produção nossa, né? Tem que conhecer a produção dos laboratórios lá da UES, né? Saber o que é que foi produzido, para que você tenha, de certa forma, aí não é uma questão de simplesmente de você ter que reconhecer os trabalhos, não. É que isso é que leva a pesquisa adiante, né? Por exemplo, os trabalhos hoje sobre facção que existe no Ceará, do Luiz Fábio, de Camila, da Jânia, de Leonardo, esses trabalhos têm que ser incorporados às pesquisas para que avancem, né? No sentido... Então, esse compromisso de seriedade, eu acho que é muito... E outro, gostar do que faz. Eu sempre digo assim que eu trabalhei muito, modéstia à parte, mas eu trabalhei sempre com muito assim, amor, sabe? E gostando demais. O que eu fiz sabendo que eu não estava perdendo nenhuma parte do meu corpo. Pedacinho do meu corpo. Quando o pessoal dizia, mas César, vai trabalhar? Vou ir alegre. Eu sempre... trabalhei alegre, levando a sério o que eu estou fazendo. Então, se a gente pudesse casar essas várias coisas, sabe? Da seriedade, do compromisso, né, com o que você está fazendo, com a ética e com o prazer da pesquisa. Fazer pesquisa é muito interessante. Eu sou apaixonado por trabalho de campo. Eu acho que a gente tem que fazer trabalho de campo. Mesmo em alguns casos, a gente pode trabalhar com pesquisas bibliográficas, tá? Pesquisas documentais. Mas, para mim, o campo é muito importante, principalmente para quem inicia, porque o campo é que abre essas possibilidades. Eu conheci tudo no campo, tá? Até essas categorias, bem lá, formação de conceitos, como o Bourdieu diz, né? Eu acho que é importante da gente ir lá a campo fazer. Então, nessa perspectiva, eu acho que seria muito importante ter essa seriedade na pesquisa. A disciplina de metodologia na universidade é uma das disciplinas mais importante, se não for a mais importante, né? Porque a partir daí é que você vai abrindo seu universo. Posso contar uma fofoquinha? Pode contar. Importante essa fofoquinha, né? Já que você falou na disciplina de metodologia, o Luiz Fábio, fizemos doutorado aqui na UFC e a disciplina de metodologia da pesquisa com você. Né? Eu sei que você teve muitos alunos e nós orientandos, né? Mas isso foi muito especial naquele momento. Sem sombra de dúvida. Eu acho que é muito importante. Fizemos até um trabalho juntos. Que com certeza você deu nota 10. Com certeza. Isso aí foi incrível. Olha, incrível, né? César, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com você, aprender tanto, mais uma vez, em mais essa oportunidade. Camila. Obrigada, César. Não só por essa oportunidade do podcast, né? Mas por você ser esse formador de pesquisadores, da violência, da conflitualidade, que já contribuiu, né, com muitas gerações. Então, o que a gente deseja é vida longa ao INVIPS, vida longa aos trabalhos do LEV, né? E também essa nova geração que vai ter, sobretudo, essa produção, né, esse podcast como uma referência também. Foi uma conversa que a gente quis
não dá uma formalidade, mas um bate-papo que a gente tem, né? Na nossa convivência aqui em Fortaleza, Terra do Sol, essa cidade boa de fazer seminário. Mas também uma conversa que deixou muitas lições de pesquisa e, sobretudo, como você fala agora, né? De amor à sociologia. Então, eu que agradeço o convite, a oportunidade de ter participado dessa história. E é interessante, assim, o último ponto, é o jovem pesquisador aprender cada vez mais a trabalhar em redes, né? Esse seminário que eu participei em São Paulo na semana passada, né, da SBS, um dos temas centrais foi esse, a questão das redes. E é impressionante, né? Hoje você tem redes locais, redes nacionais, redes internacionais, que hoje praticamente é difícil você produzir coisas individualmente, né? Porque a velocidade da produção, que foi mais ou menos uma das últimas questões lá tratadas, a velocidade da produção e a velocidade das comunicações impede que você possa trabalhar hoje de uma forma individual. Gente, então agradecer, dizer a todas, todos e todes que acompanhem, né, o Invips. Nós estamos aí no Instagram e temos o site do Invips, invips.com.br. Então vocês podem estar acompanhando os acontecimentos, a nossa agenda. O Invips, os pesquisadores que fazem o Invips têm aí publicado, participado de eventos. Teremos o Fórum Brasileiro, né, o encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, agora no mês de agosto. Em outubro teremos o encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação, a ANPOX. Estamos no YouTube e também no Spotify. Então, agradecer também a nossa produção, a Bianca e o Eduardo, que estão aqui. Muito obrigado, vocês foram sensacionais. E muito obrigado pela audiência. Até a próxima, que será o nosso próximo episódio. A gente vai continuar percorrendo a história da sociologia da violência. Obrigado pela audiência e até a próxima, pessoal. Valeu!